mandioca é muito cultivada no Vale do Paraíba, embora não seja o seu maior produtor nacional, em especial na variedade mantiqueira, que tem aqui o nome da nossa serra. Mas o interessante é que a maioria dos lugares onde o cultivo é mais intenso são nos remanescentes quilombolas e nas aldeias indígenas. Comida como cultura. A gente sempre diz que a gente é o que a gente come. E esse trabalho ele tem essa intenção de mostrar quem somos, nós vale-paraibanos, taubatianos especialmente, quem nós somos através da gastronomia. Hoje a gente vai conversar com a Luzia Gomes Tomé. A Luzia Gomes Tomé é uma moça muito prendada, de uma família tradicional aqui da zona rural da cidade, e ela vai trazer pra gente uma receita que está na família dela há anos. Luzia, vamos falar de pão? Vamos. Então tá, me fala uma coisa. Pão é uma coisa que está na família de vocês desde quando? Desde muitos anos. O meu avô veio da Itália e trouxe para cá, minha avó no caso, ela trouxe uma receita e aí nós fomos aprimorando. Na época, essa receita, a minha mãe, que foi passado para minha mãe, essa receita era feita com banha de porco. Hoje nós já usamos óleo para fazê-la, mas dá certo também, tá? E na época, o meu avô, ele se casou a primeira vez e ele teve 6 filhos. Primeira vez. As famílias eram numerosas mesmo Sim. na época, né? E a segunda, depois ele ficou viúvo e casou-se novamente e ele teve mais 7 filhos. Foi onde nasceu a minha mãe. A minha mãe é do segundo casamento. E na fazenda do meu avô, os filhos, as noras, ficavam na fazenda trabalhando, tá? E tinha o café, tinha a mandioca, tinha milho, só para o consumo da família, porque a família era muito grande. Então, da mandioca, por exemplo, saía a farinha, saía o bolo, saía os pães, saía as broas, saíam tudo. E hoje a gente vai falar de mandioca. Isso. Né? E aí a minha mãe trouxe, quando ela se casou, trouxe a receita e foi passando para todos os filhos e tal. E eu gosto muito dessa parte da gastronomia e eu faço os pães sempre que posso. E me fala uma coisa, né? Como é que foi a sua infância nessa família com muitas mulheres e todas muito boas de cozinha, né? Então, a minha mãe com o meu pai tiveram 10 filhos, 8 meninas e 2 meninos, tá? E a mamãe, como os pais dela ensinaram eles fazerem de tudo, a minha mãe com o meu pai nos ensinaram também a fazer de tudo, desde capenar na enxada, tirar leite, cuidar da vaca, até a culinária. E é interessante que vocês continuaram essa coisa de plantar para o consumo. Sim. E todo mundo ia para a lavoura. Todos para a lavoura, todos para a lavoura. A minha irmã mais velha, com 8 anos, ela já cuidava da casa. Por quê? Porque a minha mãe ia para a roça para trabalhar com meu pai e levava os pequeninos. Aí a minha irmã cuidava da casa e assim sucessivamente. Fomos crescendo na lavoura e cuidando de casa. E a mamãe nunca deixou que nós deixássemos de aprender alguma coisa. Tanto bordado, crochê. Para você ter uma ideia, na época nós não tínhamos agulha de crochê, dessa de metal que se compra. A minha mãe ensinava a gente, ela fazia agulha de bambu. Olha isso. Sério, mas todos tinham que aprender um pouquinho. E hoje, na era moderna, a gente encontra muita coisa feita de bambu para comprar como decoração, Sim. como modernidade, Sim. mas ó, aqui, ó, moderno. Lá de trás, lá né? De trás, Lá de trás. E me fala uma coisa, Luzia, como vocês iam para a lavoura, vocês aprendiam tudo, desde rastelar, trabalhar a terra, semear, como é que era isso? Ou tinha Tudo. funções específicas que cada um fazia? Papai ensinava de tudo. Por exemplo, o plantio do feijão era o papai que colocava os bois no arado, o papai empurrava o arado e nós guiávamos o boi. Se o papai ia buscar ração para o gado, o papai tirava leite também, nós tínhamos que ir vigiar o boi para o papai.
Aí depois nós fomos crescendo, aí delegava funções. Digamos, hoje você vai para a roça cortar a ração, cortar a cana, cortar o capim, e o outro já está tirando leite, o outro já foi lá colocar o feijão para esquentar, porque nós plantávamos feijão e colocava no terreiro. Plantava mandioca, já tinha mais 2, 3 limpando mandiocal. Então era assim, sempre era bastante filhos e cada um na sua... Não é que a função era para aquele, todos faziam. Então minha mãe dividia as funções. Muito legal isso, né? É outra história de vida, né? Sim. É outra história de vida. E os livros de receita? Era livro, caderno de receita ou as receitas de memória? Era receita de memória. Mamãe era analfabeta e papai também. Então nós não tínhamos nada escrito. Então conforme a mamãe fazia, a gente gravava, aquilo era fácil pra gente. Depois que nós fomos colocando em anotações para que fizemos nossos caderninhos de receita. Para que não esquecesse mesmo. Por exemplo, a mamãe é italiana, então ela tem muitas coisas italianas que ela aprendeu com a família, com os pais, e ela passou para nós. Então, na época, a minha mãe e meu pai, eles criavam porco para o consumo da casa. Então, aproveitava-se tudo. Então, da banha fazia o pão de mandioca, servia para a gente cozinhar. E tem uma receita muito boa que a minha mãe fazia, o ficadelle. Ficadelle é maravilhoso. E o que é ficadelle? A gente faz com o miúdo do porco. Olha! É maravilhoso. Aí a mamãe já fazia uma polenta. Nossa, era muito bom, muito bom. Bom tempo bom, né? Muito bom, muito tempo bom. Bom E como é que você se adaptou, né? Tudo bem que você é uma das pessoas mais jovens da família. Sim. Mas como foi uma criação muito raiz na zona rural, como é que você foi se adaptando às modernidades? Não foi difícil. Não foi porque, com o passar do tempo, nós fomos para a cidade, já todas grandes. Eu fui para a cidade com 18 anos. Aí eu estudei, me formei, mas nós nunca deixamos de visitar a mamãe com o papai. E quando nós vínhamos no sítio, nós fazíamos o serviço do sítio. É o pertencimento, né? É a grande herança. Sim, então, se tinha um milho para descascar, se tinha uma horta para aguar, se tinha um quintal para limpar, nas férias nós fazíamos, tranquilamente. Vamos falar de mandioca? Sim, Eita, claro. coisa boa falar de mandioca. Mandioca é uma coisa que serve para tudo, né? Sim, mamãe nos ensinou muito sobre a mandioca, desde a época da casa dos pais dela. A minha mãe, acho que nada é por acaso. Porque a minha mãe, a função da minha mãe na casa dos pais dela, ela cuidava do curral. Então, ela que tirava o leite, colocava o coalho e fazia o queijo. Enquanto o leite ficava coalhando, a minha mãe ia arrancar mandioca para fazer farinha, para fazer as broas, para fazer os pães. Não tinha forno, era aquele forno de cupim. Forno de cupim. Era forno de cupim. Olha, para quem acha que cupim, na zona rural eu vejo cupim que é só casinha de formiga, cupim serve para muita coisa. Era o forno da casa da mamãe. E é um dos melhores fornos que tem, né? Perfeitamente. Depois que ele esquenta, olha, você assa muitas broas, muitos pães. É que as pessoas, talvez seja novidade para muitos, isso que a gente vai falar aqui agora. Mas o cupinzeiro, ele é altamente refratário. Sim, né? É verdade. Então, e essa função da mamãe foi onde ela teve bastante habilidades. A mamãe que cortava a cana, moía, fazia garapa, porque o meu avô não comprava o açúcar. Adoçava com garapa? Com garapa. Ai, que Então, a minha mãe nasceu nesse berço e ela trouxe para nós. Então, a mandioca para nós era uma das coisas que a minha mãe gostava muito. E a minha mãe tinha um quintal, por exemplo, quintal de frutas, e a minha mãe lá, ela não podia ver um cantinho, um espaçozinho, estava ela lá plantando uma raminha de mandioca. De mandioca. E os terrenos, você sempre morou nessa área da zona rural que nós estamos? Nessa área. Quando a mamãe se casou e veio para cá, ela morou próximo, bem próximo. Morou uns 15 anos em uma casa. Depois ela mudou para uma casa e nunca mais saiu. Mas é o mesmo sítio. Ela só mudou de casa. Ela, com meu pai, fizeram 60 anos de casados. Na mesma casa, na mesma região. E aqui o terreno sempre foi bom para plantio de mandioca? Sim, sempre.
E a mandioca é uma cultura fácil, né? Ela é fácil. Ela é fácil, a gente planta ela na época assim, mas o período do plantio da mandioca é entre março até setembro. Mamãe gostava de plantar na época da minguante. Mamãe dizia assim para nós, que tudo que vai na terra, plantava na minguante. Tudo que é fora da terra é crescente. E Olha, nós que seguíamos o ritmo da mamãe. A mamãe, quando a gente fazia a colheita, ela já guardava as ramas da mandioca embaixo de uma árvore para permanecer fresquinha, sempre úmida. E quando chegava o plantio, a mamãe fazia uma cova rasa, aí ela plantava 3 pedacinhos assim, que tivesse, ela falava olhinho, que tiver de 3 a 4 olhinhos, e plantava 3 pedacinhos, 3 raminhas, assim, e colocava. Quando a mandioca começava a crescer, ficava mais ou menos essa alturinha, a mamãe dava a primeira capina. Ela falava que ia chegar terra nos pés de mandioca. Aí ela colocava uma terrinha leve. Quando os pés já estavam maiores, a mamãe já ia lá, colocava um tanto maior, para que quando ela desenvolvesse, ela ficasse fofa, a terra ficasse fofa. Aí a gente sacudia, o pé de mandioca já saía. Olha. Aí entre o ano e meio, já dá para fazer a colheita da mandioca. É rápido. É rápido, entre 1 ano e 1 ano e meio. Depende muito da região, do solo, enfim. Mas é mais ou menos assim. Quando a mandioca, ela solta aquelas flores lindas, maravilhosas, cheirosinhas, bem miúdas. Depois ela seca, aí é como se ela tivesse um frutinho. Quando ela tiver aquele fruto amarelando, aí é porque a mandioca está madura. Olha, então assim é como se fosse um aviso, né? Se tá o frutinho amarelinho, pode colher mandioca. Já pode colher. E se passar? A mandioca não fica boa, né? Não pode passar muito tempo, depende muito do solo. Se o solo for fresco, for arenoso, é prático. Agora, se ele for muito seco, aí torna-se mais difícil. Mas ela dura bastante ainda, depois da época da colheita, ela ainda dura bastante. Mandioca é muito fácil de ter, de trabalhar com ela. Tão versátil, né? A mandioca é. Se você tiver a mandioca no quintal, você tem de tudo. Mandioca faz doce. Doce de mandioca é muito bom. Que a gente experimentou esses dias, feito pela Luzia. Ó, é muito bom. Sim, tem o pão, tem o bolo, tem o cuscuz de mandioca, que é maravilhoso, tem esfirra, tem coxinha, tem o omelete de mandioca, é maravilhoso. É legal que como ela tem muito amido, né, carboidrato, ela pode até substituir outros carboidratos. Muitas coisas, sim. Muito bacana. Sim. Tem o bolo de mandioca é muito bom. E essa época do ano, hein? Nossa, época de São João. Temos bastante coisa de mandioca. É uma infinidade de coisas. Frita, cozida, caldo, sopa, tudo. Uma né? vaca atolada é muito bom. Ai, meu Deus. Uma sopinha à noite com esse friozinho é muito bom. Enfim. E tudo isso tinha na sua casa, né? Sim. Eram muitos filhos, 10 filhos. A vida era bem precária da mamãe e do papai. Se trabalhava-se muito, muito, muito mesmo. O papai tinha terra, por exemplo, mas o ganho era pouco. Então, por exemplo, qual era o trabalho do meu pai? O meu pai era carreiro. Entendi. O meu pai era carreiro. Entendi porque que a gente tem um carro de boi maravilhoso aqui atrás. Sim, o papai era carreiro. Daqui do sítio até Taubaté são 15 quilômetros. Na época não tinha muro na cidade, nas casas. Então meu pai cortava bambu, rachava o bambu na altura certa, no tamanho certo e levava para vender. E a mamãe saía cedinho e a mamãe ficava tirando leite com as crianças. Depois do almoço, a mamãe ia no bambuzal, cortava mais um carro de bambu, rachava o bambu, deixava certinho para o meu pai. Quanto de bambu ia aqui? Sim, fomos criados por ele. Olha só.
Aí a mamãe deixava os montes de bambu certinho para o meu pai. O meu pai chegava, tomava um banho, um café, uma jantinha, descansava 4 horas da manhã. O papai voltava para Taubaté com outro carro de bambu. Esse carro de boi aqui, então, ele é uma herança que não tem preço, né? Não, jamais. Não tem preço. Jamais. Você consegue olhar para esse carro e voltar no tempo? Ver Com seu certeza, pai puxando esse carro com aqui? certeza. Coisa boa, né? Sim, com Coisa certeza. boa, meu E o Deus. papai descansava os bois. Ele ia para a cidade com 4 bois, mas ele tinha que ter mais, porque cada dia ele colocava 4. Então hoje vai 4, porque era longe, a jornada longe. Hoje nós temos asfaltos. Na época não tinha asfalto, era estrada de terra, barro, enfim. Então os bois cansavam-se muito mais. E o boi é um bicho mais pesado, é um Sim, bicho mais lento sim. também, e né? o papai cuidava muito bem dos bois, que eram os amigos dele, na verdade. Muito Os amigo. companheiros de trabalho. Companheiro de trabalho. E demorava para chegar na cidade, né? Porque Sim. o boi é... Sim. O passinho do boi é mais lento. Sim, e o papai sempre teve muito zelo pelos bois. Por tudo, papai nunca foi de bater nos bois, então era no tempo deles para chegar na cidade, era no tempo dos bois, não tinha que ser rápido, tinha que ser no tempo do boi. E chegava. Respeito, né? É outra conversa. Sim, e o meu pai levava um saco de ração picado junto com os bambus, chegava lá, dava água e ração para os bois e à tardezinha retornava para a roça. Você sabe de uma coisa, Luzia? Eu fiquei aqui pensando, né? As mulheres, né, da zona rural, elas são umas mulheres fortalecidas de muitas coisas, né? Sim. Então, o trabalho, por exemplo, que é uma das coisas que mais fortalece as pessoas, não tinha esse negócio de trabalho de menino, trabalho de menina. Trabalho é trabalho e ponto, né? Sim. A mamãe e o papai nos ensinaram de tudo. Então, era a época que íamos limpar o pasto, papai amolava a enxada de todas, sem exceção. Todas pegavam a sua enxadinha e ia, e cada uma trabalhava no seu ritmo. Eu tinha 12 anos, eu já ia com meu pai para a roça. Gente, agora eu vou me desafiar a ir no mandiocal buscar mandioca com a Luzia. Vamos, Será que eu então? consigo? Claro que sim. Será que eu consigo tirar a mandioca do chão? Consegue, porque a terra está fofa. Ai, que bom. Olha, ela já Consegue, facilitou sim. pra mim, hein? Olha. Consegue, é super prático. Vamos lá? Bora, vamos lá. Bora lá. Já. Buscar a matéria-prima da nossa receita. E hoje nós estamos aqui nos sertões de Taubaté, no sítio São José do Pastinho. O que que nós viemos aqui? Estamos numa lavoura, uma lavoura de mandioca. E hoje a Luzia Tomé vai ensinar pra gente uma receita ancestral da família dela à base de mandioca. Só que, olha, não é moleza não, tem que vir aqui tirar a mandioca fresquinha do chão pra gente fazer a receita que vai ficar maravilhosa. Vamos lá, Luzia. O que eu posso fazer pra te ajudar? Por enquanto nada. Por enquanto nada, olha só. Mulheres do sertão de Taubaté, é isso. Ah, olha, tem que ser devagarinho para não cortar a mandioca. A mandioca não precisa de profundidade de terra, né? Então ela precisa ser com cuidado aqui para não estragar a raiz. E a gente já consegue ver, ó. Eu vou para cá. Eu vou ajudar a Luzia a puxar essa mandioca. Sacudir agora, né? Olha, gente, a matéria-prima da nossa receita. Mandioca fresquinha, tirada agora. Essa parte aqui, gente, ela é outra muda de pé de mandioca. Isso aqui não perde. Tem aqui, olha, uns nozinhos. Esses nozinhos são novas mudas. Vamos colocar do ladinho aqui. Ixi, quebrou aqui, mas tudo bem. Olha a outra aqui.
deixar do ladinho, vai virar muda nova. Ficou um pedacinho aqui, já tá fácil. A gente não perde nada, até os pedacinhos a gente tira. Já saíram todas. Aqui tem uma grande. Tem uma aqui ainda, ó. Olha a força que essa mulher tem, gente. Mocinhas da cidade, presta atenção. Luzia, depois que a gente desce, né, com a mandioca, o processo é lavar, cortar. Lavar a mandioca, descascar a mandioca e colocar para cozinhar. E cozinha pura, só água. Só água, sem sal, só água. Tá? É rápido, é um cozimento rápido. Beleza. E a mandioca, ela, a casca dela, eu vi que você separou toda a casca, né? O que você faz com essa casca? A casca ela volta para o quintal. Ela serve de esterco. Oh. Você vai adubar as novas plantas? As novas plantas com elas. Não perde nada. Legal isso, né? Até as cascas ela volta para. Faz compostagem? Faz compostagem, serve para colocar na horta. É interessante, né? Se você for falar isso na cidade, faz compostagem com as coisas que sobram da cozinha, né? Casca, talo, folha, casca de ovo, né? Sim. As pessoas, nossa, até encaram como uma certa novidade, né? Mas na roça nunca foi, né? Nunca foi e aproveita-se tudo. Quando você vai colocar, por exemplo, esse esterco nas plantas, você percebe o quanto ele é puro. E o quanto as plantas ficam mais bonitas. Que legal, é tudo natural, né? Tudo natural. Não tem remédio. Interessante que tem algumas plantas, né? Alguns restos que a gente coloca para compostagem, que eles já são antifúngicos naturais, né? Sim. Formiga, tudo, eles mesmos já combatem, né? Certo. E esse fogão de lenha é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, ele nos ajuda muito. Aqui na roça a gente não usa gás. A gente vai direto para o fogão a lenha, super rápido. Bom, mas é uma receita que dá para fazer em qualquer fogão. Sim, tranquilamente. E em qualquer forno também, dá para você assar. E no fogão de lenha demora quanto tempo para ficar no ponto certo da gente fazer o pão? A mandioca? Depende muito a lenha, se você colocar um fogo assim, que permanente, digamos assim, meia horinha. Depende da mandioca também. Tem mandioca mais mole e tem outras mais firme. Então, mais meia hora já está derretendo. Então, o correto é ficar sempre observando. Sempre observando. E qual ponto de cozimento? Porque ela tem precisa coisa... ficar mole, porque ela vai ser batida. Esse pão é feito com a mandioca cozida. Aí nós vamos bater essa mandioca. Então, quanto mais molinha, cremosa Sim. ela ficar, aí a nossa mandioca já está cozidinha. Sim. Ela está cozida, mas ela não está derretendo. Olha para você ver. Dá para você quiser comer, dá para comer porque ela está em pedaços ainda. Comida como Cultura, esse projeto que traz de volta as receitas taubatianas dos nossos antepassados, para que voltemos a fazê-las, respeitar os cadernos de receita da vovó, trazer de volta essas delícias, iguarias sensacionais que contam a nossa história enquanto pessoa. A Luzia Tomé vai fazer pra gente hoje uma receita muito bacana, que é um pão. Eu disse que era surpresa, vamos fazer pão. Pão de mandioca. É uma receita que está na família dela há
anos. E Luzia, a gente queria te dar um presente. Ó. Então, olha, vou colocar em você aqui o nosso avental do Comida como Cultura, porque não existe cultura sem gastronomia, né? A nossa identidade cultural passa muito pelo que a gente come. Aliás, tem um ditado antigo que diz que a gente é o que a gente come. E nada mais acertado do que isso. Então agora eu vou deixar aqui a Luzia preparando esse pão para vocês. E depois a gente vai bater um papo com ela para saber tudo sobre essa receita. E sobre as histórias de vida dela enquanto menina, né? Enquanto aprendendo com a mãe, que aprendeu com a avó e assim por diante. Vai ser muito legal. Agora a gente vai tirar os fiapos da mandioca, tá? E pesar, eu peso, porque esse pão ele vai a mais ou menos 800 gramas de mandioca cozida. 800 gramas. Isso, varia muito. Existem as mandiocas que elas são mais enxutas, tá? E outras são mais úmidas. E quando nós vamos fazer o pão também, esperar a mandioca e ficar esfriar, ficar bem fria mesmo, bem enxuta, porque se você colocar ela cozinhou, nós já vamos fazer com ela cozida, ela está quente, então ela ainda tem líquido, ela ainda tem água. Aí vai precisar colocar mais trigo. Ela pede mais trigo. Olha, isso é um pulo do gato para a receita, hein? Do gato. Então, de repente, na receita está lá, vamos supor, 1 quilo de trigo, você vai usar muito mais que 1 quilo de trigo. Porque ela não está só com o leite que faz, ela está com a água do cozimento ainda. Ela vai bater no liquidificador, Nós né? vamos bater no liquidificador. Aí não é bom ter o fiapo mesmo. Essa é uma mandioca amarelinha aqui do quintal. Ai, perfeita, né? Sim. E a gente não deixa perder a qualidade da mandioca. Guarda-rama, próxima à plantação, nós temos da mesma qualidade, que a gente já sabe que é uma mandioca boa. Ótimo. E é certinho 800 gramas. Certinho 800 gramas. E o que mais vai nessa receita? A gente bate a mandioca, 800 gramas, ela já cozida e fria de preferência, tá? 4 ovos inteiros, 2 colheres de margarina ou manteiga. A minha mãe fazia com banho, tá? Eu não faço com banho, eu faço com margarina, tá bom? E 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 10 gramas de fermento. O fermento a gente não bate junto. Olha, outro segredo. Sim, o fermento a gente não bate junto. A gente coloca o fermento separado no trigo, tá? Aí nós vamos colocar 1 xícara de leite morno. O leite também tem que tomar muito cuidado. O leite tem que estar morninho. Morninho mesmo. Não frio, não gelado. É morninho, porque se você colocar um leite quente, ele queima o fermento. Olha, outro segredo, hein? Não dá certo, tá? Outro segredo. E qual é a quantidade de leite? É 1 xícara de leite. E aí depois vai dosando conforme a massa? Sim, ó, é mais ou menos, já dá certo essa proporção. É uma receita boa, receita já que nós trabalhamos com ela faz muitos anos. O que vai assim ficar diferente, que você vai precisar, é só dosar o trigo. Tá? Existe o trigo também. Trigo não vou falar em marcas de trigo, mas existe trigo que, por exemplo, ele é mais úmido. Se ele for mais úmido, ele precisa ser colocado mais. Tem Certo. trigo que ele é mais sequinho. E eu vi que vai muita coisa dentro do liquidificador, né? Sim. E já um pouquinho de açúcar. Já coloca um pouquinho de açúcar, depois o restante, se couber no liquidificador, pode colocar, não tem problema. No meu copo não coube tudo, mas aí você pode colocar, bater e depois você acrescenta. Uma coisa, você coloca vários ingredientes no liquidificador, mas deixa vários ingredientes para colocar depois. Sim. São os úmidos e os secos, essa separação? Sim, os úmidos primeiro, os secos separados. O seco você pode colocar direto já na bacia, naquilo que você for amassar e sovar o pão.
não tem problema. O sal também é complicado você trabalhar com sal. Nunca misture o sal com o fermento. Leite quente e sal não combina com fermento. Nossa, que dica! Não combina com fermento. Olha aí. Eu coloco o fermento, você pode misturar no seco, no trigo, tá? E virar. O sal você pode bater junto com os líquidos, não tem problema. Se você quiser também, no caso eu vou fazer assim, depois que a massa já está amassada, você coloca a colherzinha de sal, que é uma pitada de sal somente, e você continua sovando, porque daí o fermento já está agindo, não tem perigo mais de perder o fermento. Olha, isso é uma dica importantíssima, porque muita gente fala, mas eu segui a receita direitinho, o pão ficou solado. Não, pode ter certeza que é o leite muito quente na hora errada e o sal também na hora errada. Fermento e o sal, o leite quente não combina com o fermento. E fala uma coisa, a gente está falando de fermento. Esse fermento é o fermento biológico? É fermento biológico seco, tá? Tem um outro também que eu particularmente não gosto de trabalhar com ele. Eu acho que eu tenho mais dificuldade porque ele tem uma durabilidade menor. E como eu faço bastante pães, eu já compro um pacote desse fermento seco, a durabilidade é maior. E o fermento instantâneo, que a gente fala, a durabilidade dele é um dia só. Uma coisa que eu estou percebendo, você mexe essa massa com muita delicadeza. Sim. Toda massa ela deve ser mexida com delicadeza. Não é batida, Não, né? ela é uma massa leve, super leve, não há necessidade de mexer rápido. O que nós vamos ter que fazer depois é sovar. Aí você pode sovar ela tranquilamente que vai. O trigo você coloca aos poucos. Não coloca muito trigo de uma vez que você pode perder, tá? Certo. O pão, ele é melindroso, digamos assim, tá? Ele é muito delicado. Coloque pouca farinha de trigo e vai colocando aos poucos. De acordo com a necessidade, você coloca mais. E como é que você sente a necessidade do mais ou quando ficou bom já, tá no ponto certo da massa? Olha, de verdade, pão, ele passa a ser nosso amigo. De verdade. É o tato. É tato, pão é tato, pão é intimidade. Pão você sente ele na palma da mão. Eu vou ser sincera, eu não consigo sovar um pão de luz. Sim. Porque eu preciso sentir o pão. E conforme você sova o pão, você vai perceber na palma da mão. Ele precisa mais um pouquinho, ele precisa de mais um pouquinho. Ele tem que ter uma elasticidade? Sim, e a leveza, tá? Você não pode perder a leveza do pão, ou a leveza da massa. Olha, Luzia, eu tenho aqui uma crença, né? Eu acredito que o pão, né? A gente aprende desde que nasce que o pão é um dos alimentos sagrados, né? Pão é um alimento sagrado. Então, isso que você falou de sentir o pão na sua mão, de não fazer de luva, acho que você está pondo o seu sagrado nesse pão também, né? Acredito que sim. Suas energias boas. Com certeza. O que você pensa quando você está sovando a massa? Olha, todas as vezes que eu vou fazer pão, todas as vezes que eu vou para a cozinha fazer pão, bolo, seja o que for, de verdade eu me preparo. É. Sim, eu me Ai, preparo. conta isso que é muito bom pra eu saber. Eu falo assim, hoje é dia que eu vou fazer pão, tudo que eu tiver que fazer, outros serviços eu faço antes. O momento do pão é o momento do pão, não pare com o pão, não dá para parar de amassar o pão. Não dá, então você... e o bolo ele é mais rápido, mas o pão não. O pão é você e ele. E é no tempo dele, não é no seu tempo. Tá. E interessante que assim, as pessoas falam, né, que as boas energias, tudo, quando a gente está fazendo alguma coisa com as mãos, que a gente tem que estar pensando coisas boas para a gente passar essa energia boa que a gente está fazendo. Ah, sim, com certeza. Pensar em quem vai consumir esse produto. Com certeza. E cada vez que você faz um pão,
Você imagina como que você vai modelar, como que você vai modificar, como que você vai fazer o próximo. Tá? E uma coisa que a gente não falou ainda, né? A gente falou no começo dos Sertões de Taubaté, você faz muito pão para receber as pessoas que vêm para o projeto de turismo Sertões, né? E o que você ouve das pessoas quando elas consomem seus pães? Até feio falar, né? Ah, depende. Mas no café da manhã é a minha irmã que serve o café. E já eu estou nos Sertões preparando o almoço. E a minha irmã, quando chega do café da manhã, ela fala para mim: hoje todos pediram a receita. Hoje o pão quase não deu. Ai, que tudo de bom isso! A próxima vez você aumenta a quantidade do pão, porque, olha, quase não deu, tá? Sobrou hoje uma fatia de pão. Então, aí na próxima viagem, nós já sabemos que tem que aumentar os pães. E é muito legal esse feedback, né? Até porque esses pães não vai achar na padaria. Não, e quando o pessoal chega nos Sertões, aí eles vêm me perguntar: tem pão para vender? Hoje tem pão? Onde que eu acho pão? E nos Sertões é uma diversidade enorme de pães, né? Eu já estive aqui, eu já vi que faz pão de tudo. Aqui nós fazemos bastante pães. Nós temos o pão de mandioca, o pão de milho, o pão de cebola, tá? O pão de mandioquinha, o pão de ora pronobis. É uma diversidade. Eu estou falando dessa parte, mas nós temos os pães doces daí, né? Que são as roscas que nós fazemos, as tranças, mas e a baba de coco, né? Que é um dos meus preferidos. Também gosto. E o pão de cebola que eu gosto muito também. É. Mas esse pão de mandioca tá bonito, hein? Olha a massa, tá Agora fofa. é hora de sovar, tá? Agora nós temos que sovar essa massa até ela desgrudar da mão. Ela vai ficar em ponto de véu, ela vai ficar fininha. Você pode abrir a massa que ela não rasga. E eu vi que ela vai ficando lisa, né? Ela vai ficando lisa, tá? E parece que não tá pesada mesmo, dá pra ver que você manuseia ela com facilidade. Esse aí que eu digo pra você que é o pulo do gato. Você fica tão íntimo do pão que você sabe na palma da mão se ele precisa de mais um pouquinho de trigo ou não. E agora a gente vai para a primeira fermentação? Agora a primeira fermentação. Eu gosto de colocar em cima do fogão, nós já temos uma grade que eu coloco. Eu coloco um paninho em cima para que ele possa crescer. Em cima do fogão, porque esse calorzinho ajuda? Ele ajuda, principalmente no frio, tá? Demora mais a fermentação. E no fogão de casa, né? No fogão normal de casa, como é que a gente vai ter esse calorzinho? É só acender o forno e deixar em cima? Eu uso assim, eu acendo o forno, tá? Esquento uma assadeira com água e coloco dentro do forno. Quando a água estiver quentinha, eu desligo o forno, tá? E coloco o pão para crescer dentro do forno com ele desligado, tá? Como você pode também, facilita, né, para cada um, colocar a assadeira dentro do forno, esquenta uma caneca de água lá no seu fogão, não tem problema, vira naquela assadeira, a água está quente, aí você já coloca o pão, fechou, ele cresce lá dentro. Então você acaba fazendo do seu forno uma estufa. Uma estufa, sim. Com o vapor da água. Com o vapor da água. E aí não corre o risco do pão assar antes da hora. Não, porque ele está desligado. Enquanto a gente espera a massa do nosso pão de mandioca fermentar, eu vou contar para vocês uma das lendas existentes no Brasil acerca do surgimento da mandioca. Há muito tempo, numa aldeia indígena brasileira, uma indiazinha de nome Mani, ela adoeceu e faleceu. E esses povos acreditavam muito na força que tem a criança, pela sua pureza, pela sua inocência. E Mani foi sepultada dentro de uma oca, um lugar sagrado que serve de moradia, mas também para sepultar os mortos enquanto crianças. E na sepultura de Mani nasceu uma planta até então desconhecida pelos moradores daquela aldeia. E essa planta cresceu e suas raízes começaram a ficar na flor da terra. Curiosos, retiraram as raízes e perceberam que ela tinha a cor da pele clara de Mani no seu interior. E passaram a consumir esse alimento buscando a pureza da criança. E a partir daí, a mandioca se tornou um alimento sagrado,
para a aldeia e para nós brasileiros até hoje. Voltamos agora da primeira fermentação e depois que fermenta a primeira vez, a gente já vê que ele já teve um tamanho aqui, né? Sim. Ele já teve um volume. Ele já fermentou, ele já cresceu. E aí a gente mexe nele de novo, por quê? A gente dá uma mexida nele para que ele possa ter uma textura. Depois dele modelado, aí ele não vai fermentar, ele vai descansar. Ele descansa um pouquinho e tem que tomar bastante cuidado, porque a fermentação, ela tem um limite. Se ela passar do limite, ela não fermenta mais. E quando você colocar o pão no forno, ele abaixa. Fermentou a primeira vez, ficou aquela massa grande, aí você já vai colocar ela na bancada novamente e já vai modelar os pães. Modelou os pães, aí você já vai colocar na assadeira, untada e polvilhada com trigo, para que ela cresça e não grude nas beirinhas e tal. E agora você vai dividindo em porções. Divide em porções, aí você abre a massa. Se você quiser fazer recheado, é a hora que você abre a massa, que você já coloca o recheio. Não coloca o recheio quente, tem que ser um recheio frio, senão já cozinha a massa, não vai ficar legal. Que legal que a gente tem a opção de rechear também, né? Sim, deve ficar uma delícia. E uma coisa interessante, né? Você tem tanta intimidade com o pão que você já particiona na mão e já sai tudo do mesmo tamanho. Isso aí foi a mamãe que ensinava nós. É, a mamãe já tinha isso na mão. A mamãe já tinha isso do jeitinho dela. Como dela. que era o jeitinho dela para particionar assim, tão igualzinho? Mamãe dividia assim. Hoje nós temos o rolo para abrir. A mamãe não tinha. A mamãe abria na garrafa. Olha. A mamãe abria na garrafa. E a hora de particionar, parece que você faz uma medida na própria mão, né? Sim, é isso que eu falei para você. A gente já vai adquirindo uma intimidade com ele. O dia a dia vai ajudando que a gente tenha essa experiência, meio que no olho dá certo. Aí você unta com a margarina, depois você polvilha com o trigo. Que legal isso. Sim. Aí você modela os pães, aí você coloca para descansar. Depois que eles estiverem descansados, você começa a observar, porque ele não pode estourar. Ele só vai ficar redondinho. Então toda hora tem que ficar olhando lá, né? Ficar olhando. E esse descanso é por quanto tempo, Luzia? Varia o dia, né? Se tiver frio, aí nós temos que deixar mais tempo. Se o dia estiver quentinho, calor, aí é rápido. Aí eu acredito assim que meia horinha já está bom. Aí você pincela com gema de ovo e leite. Eu vi mesmo que você faz um preparadinho diferente. Sim. Uma coisa interessante, você passa o rolo, né, estica a massa, mas você não aperta a massa. Então, o que faz o pão crescer? É o ar que está no pão. É o ar. Vai fazer ele ficar fofo. Sim. Se eu passar muito forte o rolo, se eu esticar muito a massa, eu vou tirar todo o ar do pão. Ele vai ficar pesado. Ele vai ficar pesado, porque ele não tem como crescer. Eu vi a delicadeza que você enrola, e você enrola como se estivesse enrolando um rocambole, né? Sim. Você não faz bolinha e depois tenta fazer dessa bolinha um cone, né? Olha, muito interessante ver você enrolando essa massa. E é uma massa macia, uma massa fofa, olha, ela é fácil de trabalhar com ela. Ótimo. Olha, vai dobrando como se fosse um rocambole. E depois acerta as pontinhas. Fica bonito, né? Aí você dá uma olhadinha no tamanho da assadeira que você vai usar, para você fazer mais ou menos o tamanho dos pães. E essa beliscadinha? Essa beliscadinha que a gente dá é para o pão não abrir. Apesar que às vezes ainda solta, você dá uma fechadinha, mas solta. E aí na assadeira tem que observar a distância, porque ele vai crescer. Vai crescer ainda. Esse momento que ele vai ficar agora descansando, ele dá uma crescida ainda. Nossa, e assim, a receita que cabe em um copo de liquidificador e numa bacia média, você separou em muitas porções de pão. Cada porção dessa vai ser um pão. Sim.
Rende muito, hein? Rende, é uma receita fácil, prática, econômica e rende bastante. Olha só, às vezes as pessoas podem pensar que mas são muitos processos, muitos procedimentos, vai demorar para fazer essa massa. Eu acho que pelo tanto de pão que sai depois, é muito rápido. É rápido. E o pão, ele é seu amigo. Você colocou ele lá, amassou o pão, colocou ele para crescer, você vai fazendo outra coisa de olho no pão. Sim. Tá sempre de olho ali. Que interessante. Você sabia que o amido de mandioca também era usado para engomar roupas? Tem gente que conhece com amido de milho, mas o amido de mandioca também era usado para isso. Os homens andavam garbosos com aqueles colarinhos em pé e as moças com as saias rodadas, bem engomadas. E era simples de fazer. Era só coar em pano bem limpo e bem fino aquele caldinho branco da mandioca, né? Quando deixa de molho fica aquela aguinha branca, e passar, borrifar na roupa, passar com um paninho e passar o ferro quente em cima. O amido deixava a roupa em pezinha, bonitinha, e olha, era sinal de zelo. Era quando você passava e olhava que moça bonita, que rapaz garboso, eles sempre ostentavam as roupas engomadas com amido de mandioca. Bom, as assadeiras prontas, Sim. Né? Aí agora vamos partir para a pincelada, né? Agora nós vamos pincelar. Tá. E qual é a proporção Você mistura o ovo e o leite, né? Sim. Tem gente que passa só ovo, mas é interessante essa mistura com o leite. Eu acho assim que o leite, ele dá uma textura melhor junto com a gema. Tá? E não fica aquela coberturinha ali, aquela casca pesada. O pão vai continuar macio. Olha, e é interessante porque é só a gema, não é o ovo inteiro. É outra observação a ser feita, né? Porque na verdade, Cláudia, a gema, ela é gordura e a clara é água. Então, se você colocar a clara, você estará colocando a água. Tá? Então, ó, levemente, delicadamente. Delicadamente. Com um pincelzinho aí. Esse pincel, ele é super macio para que eu não machuque os pães. Isso é importante. Sim. Dá uma hidratadinha, né, também. Sim. Não é para secar o pão em cima. Não é para fazer cascão, né? Não, é só hidratar. Só para pegar uma corzinha. Até porque a característica desse pão não é um pão de casca grossa, né? Não. É um pão super leve. Ah, muito legal isso. Ó, aprendi outra hoje. Eu sempre tive na minha cabeça passar a gema batida. Nunca pensei em misturar leite. Porque o leite tem gordura também. Então você coloca a gema e o leite e tira a clara, que a clara é água. Ai, olha, muito legal. E feito isso, vamos para o forno. O forno. O fogão de lenha, né? O forno de lenha, você tem também que ser amiga dele, porque a questão da temperatura do forno é um tanto de lenha, é uma medição. Sim, a gente tem que regular lá onde você coloca a lenha. Aí você vai olhando lá, se o forno coloca um pouco, chega a mão um pouquinho, se está muito quente ou não, de olho no forno, porque o fogo, por exemplo, a quentura pode estar mais nos fundos, então o do fundo assa mais rápido que o da frente. Então você tem que dar uma equilibrada. O fogão a lenha, ele é bom, ele é super rápido, mas você tem que ter intimidade com ele também. Isso é muito importante. E no fogão a gás, né? A gente também, lá você já tem, né, no botão. No fogão a gás, eu uso fazer assim, Cláudia. Eu ligo o forno 5 minutinhos antes.
tá? De eu colocar para assar. Por quê? Aqueceu. Quando eu coloco ele para assar, aí eu já faço assim. Eu dou uns 5 minutos do fogo alto. Outro segredo. 5 minutos do fogo alto. Aí eu abaixo o fogo e espero uns 15 minutinhos para ele cozinhar. Porque se você deixar ele no fogo alto, rapidinho ele assa e ele pode estar cru por dentro. Olha, outro pulo do gato. Então você coloca 5 minutinhos, esquentou o forno, deu 5 minutinhos de fogo alto, você já abaixa ele, coloca no médio e deixa ele cozinhar. Quando você vê que ele já está cozido, tem um palitinho lá do seu lado. Esse palitinho tá aqui. Põe o palitinho, você viu que ele está cozido, o palito saiu limpinho, aí você suspende o fogo e deixa ele assar. Aí é rapidinho. Olha o palitinho aí. Olha lá. Ele está clarinho, olha para você ver. Tá claro, olha. Agora você pode colocar mais fogo aí, que o forno pode ficar quentão, que assa em 5 minutos. Ótimo. Mas está cozido. E nesse tempo do palitinho, a gente percebeu ali que o pão tá grande, tá bonito, o fermento já fez a parte dele. Já fez a parte dele. Olha agora. Aumentou o fogo, já está assado. Que lindo. E fica num dourado, não? Fica. E o cheirinho? Muito bom, muito bom. Olha isso, gente. Nós vamos tomar café com esse pão. Olha. E no fogão de casa ele fica também com essa aparência? Sim, tranquilo. Fica que assim. lindo. Que lindo. No fogão a lenha ele fica mais desigual. Porque o fogão a lenha, o forno é irregular. E o forno a gás, você consegue organizar do seu jeito. Controlar, né? Controla do seu jeito. Agora o fogão a lenha ele é mais difícil. Mas fica lindo demais isso. E olha o tamanho que ficou esse pão. Olha só. Olha. Agora nós vamos cortar ele pra gente ver se ficou bom mesmo, se está macio, se está cozidinho. Olha. E olha o capricho dessa mesa, essa peneira. A aparência também é tudo, né? Ajuda, né? Esse capricho, olha Faz só. a diferença. Agora você percebe que ele está assado. E é uma coisa muito da época da sua avó, da sua mãe também, né? Essa coisa do paninho bordadinho. Sim, isso aí nós herdamos da mamãe. Capricho de moça. É. Antigamente, quando as pessoas falavam, olha, fulana é prendada, eu acho que esses caprichos de moça, né, não tem como, né, é prendada mesmo. A mamãe ensinou todas bordarem, todas fazer crochê. A primeira irmã minha que se casou, a minha irmã mais velha, ela fez todo o enxoval dela bordado. À mão, ela bordava à noite, não tinha energia, era só lamparina. Um desafio aí para quem está em casa, né, Sim. assistindo essa receita. Não dá mais vontade de comer quando ele é servido assim, né, com esse capricho? Parece que é mais apetitoso, né? Parece que fica mais gostoso. E acho que fica, né? Porque a gente come com os olhos primeiro. Com certeza. Olha que delícia, gente. Ó, pra você ver que eu gosto de pegar com a mão mesmo, porque parece que é mais fácil, é prático. E não quebra, né? Embora Não seja quebra. fofo. Super fofo. Gente, comida como cultura é isso. Fazer os presentes, né, que Deus dá pra gente, que a terra dá pra gente, em alimento puro, saudável. E é isso que a Luzia trouxe pra gente hoje, né, Luzia? Esse pão, vocês acompanharam como ele foi feito, ele não tem nenhum aditivo químico, ele é 100% saudável, feito com mandioca e é o que alimentou as crianças, né, da família da Luzia uma vida inteira, né? E a gente trouxe para vocês, para que vocês possam replicar essa receita. É simples, não tem segredo, pode ser feito em qualquer casa, em qualquer cozinha. A Luzia tem um fogão a lenha, mas essa receita pode ser feita no fogão de casa normal. E é isso, né?
É a nossa cultura através da comida. É comida como cultura. E olha como fica fofinho, né? Olha. Bonito, cheiroso e gostoso. Servido?